Capítulo 5 do Cidadão. Artigo 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem como sugerir alterações em normas, legislação e outros assuntos pertinentes a este Código. Artigo 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada. E, se pertinente, informando ao solicitante quando tal evento ocorrerá. Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações. Capítulo 6. Da Educação para o Trânsito. Artigo 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. Segundo, os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas públicas de trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos referentes às férias escolares, feriados prolongados e a Semana Nacional de Trânsito. Parágrafo 1º. Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito deverão promover outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. Segundo, as campanhas de que trata este artigo são de caráter permanente e os serviços de rádio e difusão sonora de sons e imagens explorados pelo poder público são obrigados a difundi-las gratuitamente, com a frequência recomendada pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá, inciso 1, a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito. 2. A adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores. 3. A criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao trânsito.
4. A elaboração de planos de redução de sinistros de trânsito com os núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito. Artigo 77. No âmbito da educação para o trânsito, caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, estabelecer campanha nacional para esclarecer condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de sinistros de trânsito. Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no artigo 76. Artigo 77-A. São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito os mecanismos instituídos nos artigos 77-B a 77-E para a veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o território nacional, em caráter suplementar às campanhas previstas nos artigos 75 e 77. Artigo 77-B. Toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção nos meios de comunicação social de produto oriundo da indústria automobilística ou afim incluirá, obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser conjuntamente veiculada. Parágrafo 1º. Para os efeitos dos artigos 77-A a 77-E, consideram-se produtos oriundos da indústria automobilística ou afins. Inciso 1. Os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, incluídos os de passageiros e os de carga. 2. Os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos veículos mencionados no inciso 1. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante do produto, em qualquer das seguintes modalidades. Inciso 1. Rádio. 2. Televisão. 3. Jornal. 4. Revista. 5. Outdoor. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, equiparam-se ao fabricante o montador, o encarroçador, o importador e o revendedor autorizado dos veículos e demais produtos discriminados no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 77-C. Quando se tratar de publicidade veiculada em outdoor instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no artigo 77-B estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e anunciante, inclusive aquela de caráter institucional ou eleitoral. Artigo 77-D. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se refere o artigo 75. Artigo 77-E. A veiculação de publicidade feita em desacordo com as condições fixadas nos artigos 77-A a 77-D constitui infração punível com as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência por escrito. 2. Suspensão nos veículos de divulgação da publicidade de qualquer outra propaganda do produto pelo prazo de até 60 dias. 3. Multa de R$ 1.627 a
R$ 8.135, cobrada do dobro até o quíntuplo em caso de reincidência. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas isolada ou cumulativamente, conforme dispuser o regulamento. Segundo, sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, qualquer infração acarretará a imediata suspensão da veiculação da peça publicitária até que sejam cumpridas as exigências fixadas nos artigos 77A a 77D. Artigo 77F, vetado. Artigo 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação, do Trabalho e Emprego, dos Transportes e da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas destinados à prevenção de sinistros. Parágrafo único. O percentual de 10% do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, de que trata a Lei 6.194, de 19 de dezembro de 1974, serão repassados mensalmente ao coordenador do Sistema Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas de que trata este artigo. Artigo 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito poderão firmar convênio com os órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo. Capítulo 7. Da sinalização de trânsito. Artigo 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. Parágrafo 1º. A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. Segundo, o órgão máximo executivo de trânsito da União poderá autorizar, em caráter experimental e por período pré-fixado, a utilização de sinalização e equipamentos não previstos neste Código. Terceiro, a responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu proprietário. Artigo 81. Nas vias públicas e nos imóveis, é proibido colocar luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito. Artigo 82. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes ou junto a ambos qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se relacionem com a mensagem da sinalização. Artigo 83. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via.
Artigo 84. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para quem o tenha colocado. Artigo 85. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de pedestres deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou demarcadas no leito da via. Artigo 86. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma regulamentada pelo CONTRAN. Artigo 86-A. As vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso 17 do artigo 181 desta lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Artigo 87. Os sinais de trânsito classificam-se em: inciso 1, verticais; 2, horizontais; 3, dispositivos de sinalização auxiliar; 4, luminosos; 5, sonoros; 6, gestos do agente de trânsito e do condutor. Artigo 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras, deverá ser afixada sinalização específica e adequada. Artigo 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência. Inciso 1. As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. 2. As indicações do semáforo sobre os demais sinais. 3. As indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Artigo 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Parágrafo 1º. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Segundo, o CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização. Capítulo 8. Da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito. Artigo 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas pela engenharia de tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 92 vetado. Artigo 93. Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas.
Artigo 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado. Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações transversais e de sonorizadores como redutores de velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Parágrafo 1º. A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. Segundo, salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade por intermédio dos meios de comunicação social, com 48 horas de antecedência de qualquer interdição da via, indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. Terceiro, o descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de R$ 81,35 a R$ 488,10, independentemente das cominações cíveis e penais cabíveis, além de multa diária no mesmo valor até a regularização da situação, a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito. Quarto, ao servidor público responsável pela inobservância de qualquer das normas previstas neste e nos artigos 93 e 94, a autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de 50% do dia de vencimento ou remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade. Capítulo 9. Dos veículos. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 96. Os veículos classificam-se em, inciso 1, quanto à tração, alínea A, automotor, B, revogada C, de propulsão humana, D, de tração animal, E, reboque ou semi-reboque. Inciso 2, quanto à espécie, alínea A, de passageiros, 1. Bicicleta, 2. Ciclomotor, 3. Motoneta, 4. Motocicleta, 5. Triciclo, 6. Quadriciclo, 7. Automóvel, 8. Micro-ônibus, 9. Ônibus, 10. Bonde, 11. Reboque ou semi-reboque, 12. Charrete. A linha B, de carga, 1. Motoneta, 2. Motocicleta, 3. Triciclo, 4. Quadriciclo, 5. Caminhonete, 6. Caminhão, 7. Reboque ou semi-reboque, 8. Carroça, 9. Carro de mão. A linha C, misto, 1. Caminhoneta, 2. Utilitário, 3. Outros. A linha D, de competição, é de tração, 1. Caminhão-trator, 2. Trator de rodas, 3. Trator de esteiras, 4. Trator misto. A linha F, especial, 1. Motocicleta, 2. Triciclo, 3. Automóvel, 4. Micro-ônibus, 5. Ônibus, 6. Reboque ou semi-reboque, 7. Caminhoneta, 8. Caminhão, 9. Caminhão-trator, 10. Caminhonete, 11. Utilitário, 12. Motor-casa. A linha G, de coleção. Inciso 3. Quanto à categoria, a linha A, oficial,
B. De representação diplomática, de repartições consulares de carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro. C. Particular. D. De aluguel. E. De aprendizagem. Artigo 97. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para registro, licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo CONTRAN em função de suas aplicações. Artigo 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica. Parágrafo 1º. Os veículos e motores, novos ou usados, que sofrerem alterações ou conversões, são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências. Segundo, veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria Jeep, poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Artigo 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Segundo, será tolerado um percentual sobre os limites de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias, quando aferido por equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Terceiro, os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de metrologia legal. Quarto, somente poderá haver autuação por ocasião da pesagem do veículo quando o veículo ou a combinação de veículos ultrapassar os limites de peso fixados, acrescidos da respectiva tolerância. Quinto, o fabricante fará constar em lugar visível da estrutura do veículo e no RENAVAN o limite técnico de peso por eixo, na forma definida pelo CONTRAN. Artigo 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com lotação de passageiros com peso bruto total ou com peso bruto total combinado com peso por eixo superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros poderão ser dotados de pneus extralargos. Segundo, o CONTRAN regulamentará o uso de pneus extralargos para os demais veículos. Terceiro, é permitida a fabricação de veículos de transporte de passageiros de até 15 metros de comprimento na configuração de chassi 8x2. Artigo 101.
ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 1º. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial. Segundo, a autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Terceiro, aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito com prazo de 6 meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias. Quarto, o CONTRAN estabelecerá os requisitos mínimos e específicos a serem observados pela autoridade com circunscrição sobre a via para a concessão da autorização de que trata o caput deste artigo, quando o veículo ou a combinação de veículos trafegar exclusivamente em via rural não pavimentada, os quais deverão contemplar o caráter diferenciado e regional dessas vias. Artigo 102. O veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via. Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza. Seção 2. Da segurança dos veículos. Artigo 103. O veículo só poderá transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN. Parágrafo 1º. Os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de segurança, indispensável ao cadastramento no RENAVAM, nas condições estabelecidas pelo CONTRAN. Segundo, o CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os montadores e os encarroçadores comprovem o atendimento aos requisitos de segurança veicular, devendo, para isso, manter disponíveis a qualquer tempo os resultados dos testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos pela legislação de segurança veicular. Terceiro, o CONTRAN poderá autorizar, em caráter experimental e por período pré-fixado, a circulação de veículos ou combinação de veículos em condições não previstas no caput deste artigo. Artigo 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído. Parágrafos 1º a 4º vetados. Quinto, será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.
Sexto, estarão isentos da inspeção de que trata o caput deste artigo durante 3 anos a partir do primeiro licenciamento os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em sinistro de trânsito com danos de média ou grande monta. Sétimo, para os demais veículos novos, o período de que trata o parágrafo 6º deste artigo será de 2 anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em sinistro de trânsito com danos de média ou grande monta. Artigo 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN, inciso 1, cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. 2. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. 3. Encosto de cabeça para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. 4. Vetado. 5. Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN. 6. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. 7. Equipamento suplementar de retenção, airbag frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. 8. Luzes de rodagem diurna. Parágrafo 1º. O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações técnicas. Segundo, nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas neste Código. Terceiro, os fabricantes, os importadores, os montadores, os encarroçadores de veículos e os revendedores devem comercializar os seus veículos com os equipamentos obrigatórios definidos neste artigo e com os demais estabelecidos pelo CONTRAN. Quarto, o CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto neste artigo. Quinto, a exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo será progressivamente incorporada aos novos projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, fabricados, importados, montados ou encarroçados. A partir do primeiro ano após a definição pelo CONTRAN das especificações técnicas pertinentes e do respectivo cronograma de implantação, e a partir do 5º ano após esta definição, para os demais automóveis 0 km de modelos ou projetos já existentes e veículos deles derivados. Sexto, a exigência estabelecida no inciso 7 do caput deste artigo não se aplica aos veículos destinados à exportação. Artigo 106.
No caso de fabricação artesanal ou de modificação de veículo, ou ainda quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para licenciamento e registro certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada por órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma elaborada pelo CONTRAN. Parágrafo único. Quando se tratar de blindagem de veículo, não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou o licenciamento. Artigo 107. Os veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros deverão satisfazer, além das exigências previstas neste Código, as condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Artigo 108. Onde não houver linha regular de ônibus, a autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a título precário, o transporte de passageiros em veículo de carga ou misto, desde que obedecidas as condições de segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN. Parágrafo único. A autorização citada no caput não poderá exceder a 12 meses, prazo a partir do qual a autoridade pública responsável deverá implantar o serviço regular de transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a legislação pertinente e com os dispositivos deste Código. Artigo 109. O transporte de carga em veículos destinados ao transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. Artigo 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas características para competição ou finalidade análoga só poderá circular nas vias públicas com licença especial da Autoridade de Trânsito, em itinerário e horário fixados. Artigo 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo, inciso 1, vetado 2, o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. 3. A posição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de regulamentação do CONTRAN. Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira dos veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito. Artigo 112 revogado. Artigo 113. Os importadores, as montadoras, as encarroçadoras e fabricantes de veículos e autopeças são responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos usuários, a terceiros e ao meio ambiente, decorrentes de falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na sua fabricação. Seção 3. Da identificação do veículo. Artigo 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Parágrafo 1º. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.
Segundo, as regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação. Terceiro, nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificações da identificação de seu veículo. Artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento. Segundo, as placas com as cores verde e amarela da bandeira nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do presidente e do vice-presidente da República, dos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do presidente e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros de Estado, do advogado-geral da União e do Procurador-Geral da República. Terceiro, os veículos de representação dos presidentes dos tribunais federais, dos governadores, prefeitos, secretários estaduais e municipais, dos presidentes das assembleias legislativas, das câmaras municipais, dos presidentes dos tribunais estaduais e do Distrito Federal e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos oficiais generais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Quarto, os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento. Quarto A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura e Pecuária, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Quinto, o disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico. Sexto, os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados da placa dianteira. Sétimo, excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Oitavo, os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola, gericos, para efeito do registro de que trata o parágrafo 4º-A, ficam dispensados da exigência prevista no artigo 106.
Nono, as placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput, na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. 10. O CONTRAN estabelecerá os meios técnicos de uso obrigatório para garantir a identificação dos veículos que transitarem por rodovias e vias urbanas com cobrança de uso pelo sistema de livre passagem. Artigo 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, ou aqueles sob posse dos órgãos de segurança pública, somente quando estritamente usados em serviço reservado de caráter policial, poderão usar placas particulares, obedecidos os critérios e os limites estabelecidos pela legislação que regula o uso de veículo oficial. Parágrafo único. As placas a que se refere o caput deste artigo serão concedidas mediante solicitação aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e serão vinculadas ao órgão de segurança pública solicitante. Artigo 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total, PBT, do peso bruto total combinado, PBTC, ou capacidade máxima de tração, CMT, e de sua lotação, vedado o uso em desacordo com sua classificação.